que eu tinha falado com vocês, relativa exatamente à introdução ao estudo de direito, né? Então, a disciplina de vocês, como eu expliquei, ela tem dois focos principais, ou tem duas unidades principais. Uma unidade é referente à introdução ao estudo de direito ou aos conceitos da ciência jurídica, e outra parte é relacionada aos conceitos que você precisa, aos conceitos ou aos institutos ou às ideias que você precisa ter a respeito dos mais diferentes ramos do direito. Então, você tem exatamente essas duas unidades dentro da disciplina de vocês. Eu preferia dizer que vocês têm, na verdade, 3 unidades. Por que eu falo em 3 unidades? As 3 unidades seriam a primeira relacionada à introdução ao estudo de direito, a você analisar os conceitos da ciência jurídica. A segunda, relacionada ao direito constitucional, onde a gente focaria muitos conceitos de direito constitucional, haja vista vocês não terem uma disciplina de direito constitucional aqui na Unilab. E a terceira seria exatamente referente aos demais ramos do direito. Por que eu destaco o direito constitucional? Eu destaco o direito constitucional exatamente por ele fazer uma diferenciação. Ele faz uma diferenciação dos demais ramos, e o direito constitucional, ele é um ramo do direito que é básico para quem vai trabalhar na administração pública. Inclusive, eu já expliquei para vocês que dentro do PPC de vocês eu pedi que criasse uma disciplina voltada somente para o direito constitucional, mas infelizmente não foi pensado ou idealizado. Então, infelizmente, a gente vai ter que utilizar esses momentos que a gente tem sobre direito constitucional, tá certo? Mas o próximo assunto que nós temos a tratar dessa unidade é referente exatamente aos fatos e atos jurídicos. Por quê? Nós entendemos da relação jurídica, principalmente o direito subjetivo e o dever jurídico. Aqui a gente faz um alerta, né? Como nós somos da área jurídica, a gente tem a tendência, nós operadores de direito, nós temos a tendência a não falar muito dever jurídico, e sim obrigação. Então, por gentileza, quando eu falar o termo obrigação, você já sabe que eu estou me referindo ao dever jurídico, tá certo? Eu gosto só de deixar isso daqui bem claro, por quê? Porque o termo mais técnico que nós utilizamos no nosso cotidiano é obrigação, ao invés de dever jurídico. Aqui, nesse momento inicial, momento de esclarecimento inicial e de ensino, nós utilizamos exatamente esse termo, que é exatamente o termo dever jurídico. Mas o termo, efetivamente, que nós utilizamos comumente é obrigação. Bem, então, uma vez que a gente já tem ideia sobre a relação jurídica, sobre o direito subjetivo e sobre o dever jurídico ou a obrigação, o próximo passo é entendermos os acontecimentos, ou seja, os fatos que nós verificamos no decorrer da nossa vida, ou dentro dos nossos dias, no decorrer da nossa vida. E por que a gente precisa entender esses fatos? Porque os fatos, a partir do momento que eles vão acontecendo, eles vão gerando consequências jurídicas. Então, por isso que nós temos que entender os fatos para consequentemente, entendermos a consequência jurídica daquele determinado fato com o qual nós nos deparamos. E, primeiramente, assim como todos os outros elementos, a gente tem que entender o que é o fato jurídico. Então, nós analisamos vários autores. O autor que a gente achou mais apropriado fazer agora foi exatamente essa definição do professor Daniel Coelho de Souza, onde ele diz que fato jurídico, ou os fatos jurídicos, podem ser acontecimentos naturais e atos humanos, manifestação de vontade. Então, perceba que o fato jurídico, num sentido amplo, ele pode ser qualquer acontecimento provocado pela natureza ou um ato humano, ou seja, ele pode ser oriundo de uma ação humana. Então, a gente já se depara exatamente com essas duas situações. Pode ser um acontecimento da natureza, ou seja, ele é provocado naturalmente, ou ele pode ser provocado por um ser humano, então ele é um ato humano.
Então, o sentido amplo de fato jurídico é isso, é qualquer acontecimento que aconteça, seja ele provocado pela natureza ou seja ele provocado pelo ser humano. Agora, com o decorrer do tempo, esse termo fato jurídico, ele sofreu uma distinção. Qual foi a distinção que ela sofreu com o decorrer do tempo? Num primeiro momento, ficou com esse sentido amplo, desses acontecimentos que nós verificamos no nosso dia a dia, que podem ser provocados pela natureza ou pelos atos humanos, mas paulatinamente ele foi se diferenciando. E, no sentido estrito, é considerado fato jurídico somente aqueles acontecimentos que são gerados pela natureza. E aqueles acontecimentos que são produto da ação humana, ou seja, são resultado da ação humana, aí você chama de ato jurídico. Então, por isso que nós temos, no fato jurídico, você tem que ter bastante atenção, porque você tem esses dois significados, ou esses dois sentidos, né? No sentido amplo, fato jurídico é qualquer acontecimento que seja verificado, seja ele provocado pela natureza ou pelo ser humano, mas o fato jurídico, num sentido mais restrito, mais estricto, seria exatamente somente os atos provocados pela natureza, ou os acontecimentos provocados somente pela natureza. Então, no sentido estrito, aquele ato que é provocado pelo ser humano, ele vai ser chamado de ato jurídico. Professor, como eu conseguirei diferenciar se o acontecimento ele foi provocado pela natureza ou se ele foi provocado por um ser humano, pelo contexto? É você analisando o contexto, você vai saber se o termo fato jurídico ele está se referindo ao sentido amplo ou ao sentido estrito. Aí é só o contexto para você conseguir efetivamente entender em que sentido ele está sendo utilizado naquele determinado momento. A classificação dos fatos jurídicos, né? E aqui, essa classificação dos fatos jurídicos é no sentido mais estrito, ou seja, ele é efetivamente como sendo um acontecimento da natureza. Na classificação, os fatos jurídicos, fato aqui no sentido estrito ou restrito, eles podem ser considerados em ordinários ou extraordinários. Eles podem ser classificados dessas duas maneiras. E aqui eu já expliquei para vocês, mas como é geralmente uma situação nova com as quais vocês estão se deparando, por isso eu tento trazer a mesma explicação de várias formas. Por quê? Para ver se você vai assimilando esse novo conceito. Então, seria mais ou menos o seguinte: você não sabe andar. Então, a partir do momento que você começa a tentar caminhar, você vai caminhar um pouquinho, vai cair, você vai ter dificuldade. Então, a mesma coisa com a linguagem. Assim que você se depara com um termo, você vai começar a se familiarizar com aquele determinado termo. Outro problema que nós temos é quando você já tem uma concepção errada do termo. Então, por isso que eu faço sempre essas explicações. Tem muitas pessoas que, quando fala ordinária, pensam num tom pejorativo. E o que é um tom pejorativo? É um sentido que vê o lado negativo daquela determinada palavra, né? Então, geralmente, quando a pessoa quer ofender uma outra, pode chamar a outra de ordinária. Sou ordinária, né? Referente a outra pessoa. Mas isso daí no tom pejorativo, como se fosse um palavrão, né? Mas existe a utilização correta dentro da língua clássica para o termo ordinário. O termo ordinário, ele vem de uma coisa comum, que é corriqueira, que é usual. Então, o ordinário que nós vamos utilizar aqui, o termo ordinário, é exatamente nesse sentido. É algo que é comum, que é esperado, que é natural. Exemplo. Quando uma pessoa nasce, nós não sabemos como é que vai ser a vida dessa pessoa, mas nós sabemos de uma coisa. O que é? É que um dia ela vai morrer. E cada dia que ela vive, ela está mais próxima de quê? Da morte.
gente não sabe quando vai ser a morte dela. Mas cada dia que você vive, você se aproxima mais da morte e se distancia do seu nascimento. É um fato. Isso é lógico. Então, por isso que a morte é um fato jurídico ordinário. Certo? Existem mortes que podem ser provocadas pelo ser humano? Podem. Mas a maioria das mortes, elas são provocadas de que maneira? De maneira natural. Então, por isso que quando a morte ela for produto de uma ordem natural das coisas, então ela é um fato jurídico ordinário. Outro fato jurídico ordinário, assim como a morte, também o nascimento. Então, se uma mulher fica grávida, na maioria dos casos, pode ocorrer um aborto, pode ocorrer, certo, pode ocorrer problemas. Mas na maioria dos casos, quando a mulher fica grávida, o que acontece? O nascimento de uma criança, ou de mais de uma criança, né? Também é excepcional. Então, quando a mulher está grávida, o fluxo natural das coisas é exatamente o nascimento. Então, tanto o nascimento quanto a morte são fatos jurídicos, porque são fatos que acontecem decorrentes da natureza e são ordinários, porque são esperados, são comuns. É aquilo que é corriqueiro, ou seja, aquilo que é comum, é natural acontecer. Mas sempre vai acontecer, e você vai analisar e podem existir vários outros fatos ordinários, tá certo? Existem vários outros fatos ordinários. A gente separou esses dois exatamente para que você conseguisse assimilar essa definição. Mas assim como ocorrem fatos ordinários, que já são esperados, é o curso natural das coisas, também acontecem fatos extraordinários, ou seja, que superam a normalidade, superam aquilo que se espera. Então, sempre que acontecer algo que supera aquilo que se espera, ou que não era esperado, aí você tem um acontecimento extraordinário. Esse acontecimento extraordinário, ele pode ser de duas maneiras, né? Você tem o caso fortuito e a força maior. E aqui existe uma discussão dos doutrinadores, dos estudiosos do direito quanto a aplicação desses dois termos, né? Tem alguns doutrinadores que dizem que o caso fortuito é oriundo de um ato humano, então um ato humano ele gera um desdobramento que não era previsto, ou uma força maior. O que é a força maior? É um evento da natureza que também gera uma consequência que não era prevista. Então o extraordinário é isso, é porque sai do previsto, ou sai da ordem natural das coisas. Um exemplo é sempre mais fácil, a mente humana, ela trabalha sempre melhor quando a gente trabalha com exemplos, né? Então, por isso que a gente geralmente faz essa situação de tentar trabalhar com os exemplos. Então, exemplo de caso fortuito, sendo oriundo de uma ação humana. Infelizmente, hoje em dia está sendo noticiado uma situação de uma dentista que ela foi subir uma ladeira, subiu com uma certa velocidade, e na ladeira tinha uma empresa, no alto da ladeira tinha uma empresa, na cidade de São Paulo, capital. No alto dessa ladeira tinha uma empresa de entregas e tinha vários motoboys. Como essa motorista ela subiu em alta velocidade, ela, ao fazer a curva, ela não conseguiu fazer a curva direito, infelizmente ela bateu em várias motos, e o problema, tinham dois motoboys que estavam nessas motos, em motos diferentes. Um deles faleceu de imediato e o outro está se recuperando. Graças a Deus ele não faleceu, mas ele está se recuperando de um acidente grave que ele teve. Então, o que acontece? Perceba que a pessoa que faleceu, o motoboy que faleceu, ele estava no lugar errado, na hora errada. Infelizmente. Por quê? Porque ele não fez nada. A situação todinha foi provocada por quem? Por essa motorista que subiu e pelo carro dela. Então, ainda está se avaliando se a culpa é se ocorreu algum problema mecânico do carro ou se foi culpa da motorista, mas ainda está sendo avaliado. A gente não pode afirmar nesse momento. Mas perceba que toda a situação aconteceu alheia à vontade do motoboy que faleceu, infelizmente. Ele estava lá parado,
na dele, num local que ele poderia ficar parado, e ele estava aguardando uma nova chamada para que ele pudesse trabalhar. Ele estava em hora de expediente. De acordo com esse exemplo, você vê que o evento dele morte foi provocado por outra pessoa. E a outra pessoa, quando ela foi subir a ladeira, ela não subiu a ladeira dizendo, eu vou matar aquele determinado motoboy. Ela também não subiu dessa maneira. Mas tem que ver como é que ocorreu esse movimento, como é que a pessoa estava, como é que o carro estava, para analisar efetivamente o que foi que provocou esse determinado acidente. Então, são várias circunstâncias ali existentes e que precisam ser pensadas e solucionadas para você saber efetivamente para você conseguir resolver efetivamente aquela determinada situação. Mas foi provocado por quem? Por uma ação humana. Aquela ação de se conduzir aquele veículo e fazer aquela trajetória aí onde ocorreu algum problema, seja com o veículo, seja com a pessoa, mas ocorreu algum problema e daí surgiu o evento morte, mas ocorreu uma ação humana que provocou. Esse seria um fato jurídico extraordinário por caso fortuito. Por força maior, por evento da natureza. Vocês viram também recentemente que, salvo engano, no Japão, ocorreram chuvas torrenciais, e devido a essas chuvas torrenciais, elas ocorreram num pico de montanhas, de morros, e gerou uma avalanche de terra, que soterrou várias casas, que acabou com várias casas, soterrou várias casas. E algumas pessoas faleceram, né, por conta exatamente dessa circunstância. Então, dentro dessa circunstância, ou dentro destas circunstâncias, você percebe que aí não foi um evento provocado pelo ser humano. Foram chuvas extraordinárias que aconteceram, que afetaram aquele determinado terreno, geraram aquelas avalanches, e as avalanches desceram e mataram pessoas. Perceba que dessa vez não teve ação humana, foi toda uma ação da natureza. Então aí seria um fato jurídico extraordinário por força maior. Por quê? Porque um evento desse ele ocorre excepcionalmente, ou seja, ele é exceção, por isso que ele não era previsto. Ah, professor, mas conseguiu se prever um dia antes. Mas você não dá, mas às vezes você não consegue dar a publicidade a essa previsão num tempo correto. Então, alguma pessoa, algum ser humano pode ser afetado e pode ser prejudicado. Então, por essa circunstância é que você tem esses fatos jurídicos. Aquele desabamento do prédio de Miami. Aquele desabamento do prédio de Miami foi uma ação humana. Por quê? Hoje em dia está se verificando, pelo menos pelas reportagens, que não ocorreu uma manutenção devida do prédio e por essa falta de manutenção ou por essa manutenção indevida, as lajes do prédio, as fundações do prédio começaram a ser afetadas e resultou exatamente naquele problema que o prédio desabou, de uma hora para outra, quando ninguém esperava, né? Já era um resultado que já se tinha previsão que ia acontecer, mas não sabia quando. Então, infelizmente, ele aconteceu naquele momento e várias pessoas faleceram. Então, exatamente dentro dessa perspectiva, nós analisamos que aquela derrubada do prédio, professor, foi da natureza. Não, foi uma ação humana, porque o ser humano, ele não fez a manutenção do prédio. Mas ele era algo que não era esperado, é porque as pessoas estavam lá dentro, né? Porque se esperasse, as pessoas não estariam mais lá dentro. Então, é um fato jurídico extraordinário, por caso fortuito. Pois bem, então, muitos doutrinadores, eles dizem, então, que o caso fortuito, ele é oriundo exatamente de uma ação humana e a força maior é oriundo de um evento da natureza. Mas tem outros estudiosos do direito que já invertem, né? Então, o importante é você saber que quando acontece algo que é inesperado, que é extraordinário, ou seja, fora do comum, ou ele foi caso fortuito ou ele foi força maior, certo? Ou ele foi oriundo de uma ação humana ou foi oriundo de uma ação da natureza, certo? A gente não vai descer essas minúcias aí que alguns doutrinadores, no direito, eles vão se ater. Como a gente não precisa lidar tanto com isso, então eu quero só que vocês entendam os conceitos para que você,
algum dia que se deparar com uma situação dessa e que você tiver que dar uma solução, tiver que fazer alguma apreciação, você já tem os conceitos para que você possa trabalhar em cima desses conceitos. Vocês conseguiram entender os fatos jurídicos? Alguma dúvida a respeito deles? Sim, professor, a gente conseguiu entender. Obrigado. Obrigado aí pelo retorno. Então, não tendo dúvidas, a gente vai entrar agora nos atos jurídicos. Então, nós vimos que o fato jurídico tem um sentido amplo, que pode ser acontecimentos oriundos ou da ação da natureza ou da ação humana. E os fatos jurídicos têm um sentido restrito, que seriam somente os acontecimentos oriundos da ação da natureza. Então, precisamos tratar daqueles acontecimentos que são provocados pelos seres humanos. Então, a gente precisa ter essa noção. E quando o acontecimento ele é provocado pelo ser humano? Então, a primeira distinção que nós fazemos é exatamente a distinção oriunda do termo. Em vez de chamarmos fatos jurídicos, nós chamamos de atos jurídicos. Então, o que acontece? A primeira distinção que nós temos são exatamente os termos. Lucinda, eu lhe respondo já, porque eu perguntei na hora, e como vocês não responderam, eu já entrei nesse outro. Assim que eu acabar, você repete, tá bom? Que eu lhe respondo, tá? Certo? Então, retomando. Os atos, eles são oriundos da ação humana, são acontecimentos oriundos da ação humana. Mas a gente precisa entender melhor isso. Então, como é que esse ato é oriundo da ação humana? Então, por isso que nós trouxemos aqui a definição do professor Daniel Coelho de Souza. E o que é que o professor Daniel Coelho de Souza nos ensina? Ele ensina que o ato jurídico é a manifestação de vontade de acordo com a norma jurídica, da qual a criação, a conservação, a manifestação, a transmissão ou a extinção de direitos. Então, para a gente entender o conceito do professor Daniel Coelho de Souza, primeiro a gente vai ver. Ato jurídico é a manifestação de vontade. Então veja que é algum ser humano onde ele manifesta a vontade. Perdão. Então, o ato jurídico é a manifestação de vontade de um ser humano. Como é que o ser humano, ele geralmente manifesta a sua vontade? Ele pode manifestar de duas formas. Ele pode manifestar sua vontade através de atos ou através de palavras. Então, geralmente, o ser humano ele manifesta dessas duas formas, ou através de atos ou através de palavras. Pois bem, então, a manifestação de vontade do ser humano, ela vai gerar um acontecimento. E a gente vai ler todo esse acontecimento de acordo com as normas jurídicas. Por que nós temos que ler todo o acontecimento de acordo com as normas jurídicas? Porque, para que a convivência dê certo, a comunidade se uniu e fixou e determinou que as ações dos componentes, dos integrantes da sociedade, elas deveriam ocorrer de acordo com o entendimento da maioria da sociedade. Então, por isso, convencionou-se utilizar as normas jurídicas. Por essas circunstâncias, as normas jurídicas, elas tentam regular todas as situações possíveis com as quais os seres humanos eles vão se deparar. Então ele tenta fazer isso. Tenta prever todos os acontecimentos, ou os acontecimentos mais importantes, que precisam ser regulados, a fim de que cada um dos integrantes daquela sociedade, ele saiba agir diante dos acontecimentos com os quais ele se deparar. Então, esse acontecimento oriundo dessa manifestação de vontade, ele vai ser lido ou ele vai ser interpretado de acordo com a norma jurídica adequada. Ou seja, a norma jurídica que é aplicada naquele determinado caso. Ok. E o que é que essa norma jurídica ela pode determinar? No caso, a norma jurídica ela vai falar sobre os direitos. Mas ela vai dizer o que é que vai acontecer com o direito.
se um direito vai ser criado, ou se um direito vai ser conservado, ou se vai ter simplesmente uma manifestação do direito, vai ter a transmissão ou a extinção do direito. Como vocês ainda são neófitos na seara jurídica, ou seja, vocês ainda são aprendizes, né? Ou seja, estão começando a conhecer a seara jurídica, eu vou colocar um exemplo de cada um para vocês terem essa noção. Um exemplo de criação de um direito. Você é solteiro. No dia que você se casa, você cria direitos. Por quê? Você, enquanto solteiro, você não tem a obrigação de sustentar ninguém. A partir do momento que você se casa, você tem a obrigação de sustentar o seu cônjuge. Então, surge uma obrigação para você e um direito para o seu cônjuge. Mas também você vai ter um direito, porque o seu cônjuge também vai ter a obrigação de sustentar. Então, você vai ter o direito de ser sustentado quando necessário, de ser socorrido pelo cônjuge, de ser fiel ao cônjuge, o cônjuge ser fiel a você, e assim por diante. Então, o casamento, ele cria vários direitos e obrigações através do casamento. Porque você sai da condição de solteiro e passa à condição de casado. Então, é um caso que ocorre a criação de direitos. A conservação dos seus direitos. Nós temos hoje em dia, principalmente, e aí vocês devem se deparar, porque geralmente na nossa vida nós temos pessoas idosas, né? E o que acontece? Geralmente a pessoa idosa, ela se sustenta de que maneira? Qual é a forma de sustento? Através das aposentadorias ou pensões. E essas aposentadorias ou pensões, o que é que o governo faz? De tempos em tempos, ele determina que essas pessoas idosas, elas façam a prova de vida. Pois bem, a prova de vida é um ato que tem que ser feito pelo ser humano, no caso, a pessoa que está recebendo a pensão ou morte, para demonstrar que ela continua viva, para continuar a receber a sua pensão ou a sua aposentadoria. Então você percebe que a prova de vida é um ato humano que tem que acontecer para quê? Para conservar um direito. O direito ao recebimento da aposentadoria ou da pensão. Então, a prova de vida é um ato de conservação. É um ato jurídico de conservação de um direito. Direito de manifestação. Então, quando você vai reclamar contra o governo, seja o governo federal, estadual, municipal, enfim, você vai se portar frente, quando você está de frente ao Estado, você diz para ele que não concorda com determinadas ações ou determinadas atitudes do Estado. Então, nesse momento, nesse determinado momento, você está exercendo o seu direito de manifestação, ou seja, você está dizendo a todo mundo alguma coisa para que você seja ouvido ou ouvida, né? Então, você tem aí um direito de manifestação. Quando você, hoje em dia, antigamente as pessoas deveriam ir para as manifestações presenciais, né? Hoje em dia não, as pessoas fazem suas manifestações nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, e você hoje em dia consegue fazer esse direito de manifestação muito mais amplo. Agora, o que acontece? Você tem que estar ciente que quando você faz a sua manifestação, você tem que arcar com as consequências. Por que eu digo isso? Porque quando você se manifesta, exemplo, existem muitas pessoas hoje em dia que chamam o presidente de genocida. Você pode chamar o presidente de genocida? Não, professor. Não pode. Muito bem, a resposta é correta. Por quê? Porque você só pode chamar uma pessoa de criminoso quando ele tiver uma sentença penal transitada em julgado. Assim como também o ex-presidente Lula. Falei do presidente Bolsonaro, também vou falar do presidente Lula. É aquilo que eu digo para vocês. Eu não tenho lado, eu não tenho partido. Tá certo? Então, assim como chamar o presidente Bolsonaro de genocida está errado,
Hoje em dia, chamar o ex-presidente Lula de ladrão ou de corrupto também está errado. Por que está errado, pessoal? Professor, está errado, né? Porque, conforme o professor disse, o caso do presidente Jair Bolsonaro, né? Não tem prova nenhuma, né? Que podemos lhe acusar ou lhe chamar de genocida, né? Não tem prova palpável. Já do ex-presidente Lula, pode dizer que é o mesmo fato, porque se não fosse assim, não estaria solto. Se fosse realmente considerado como ladrão ou corrupto, estaria ainda na cadeia, né? Eu vou só melhorar esse seu entendimento, tá certo? O que foi que aconteceu? O ex-presidente Lula, ele teve alguns processos que tramitou numa vara federal em Curitiba, ele foi condenado. Foi para o TRF, salvo engano, lá é da 4ª região, lá no Rio Grande do Sul. Foi confirmado. Chegou no STJ, foi confirmado. Quando chegou no STF, o que foi que o STF fez? Ele anulou todos os julgamentos. Então, a partir que o STF ele anula todos os julgamentos, o que acontece? Se os julgamentos estão anulados, ninguém mais pode chamar o Lula de ladrão, tá certo? Ah, professor, não tem provas. Não, existem provas. O STF, que ele falou? Que o procedimento realizado, o STF não concorda. Particularmente, a forma pela qual foi anulados os processos do Lula, eu não concordo. Eu acho que está errada, mas eu não posso mais discutir com o STF, porque o STF é a última instância brasileira. Então, eu registro aqui a minha discordância com o posicionamento dos ministros do STF, mas eu tenho que reconhecer e aplicar a determinação deles. E ao aplicá-los, hoje em dia existem as provas, mas não existe processo. E eu só posso chamar alguém de criminoso quando existe... Ah, professor, quando tem prova. Não. Quando tem uma sentença penal transitada em julgado. E o Lula, o ex-presidente Lula, tem alguma sentença penal transitada em julgado? Não tem. Então, como o ex-presidente Lula não tem, ele não pode ser chamado. E aí o que acontece? Você não pode chamar ele de ladrão, você não pode chamar ele de corrupto, você não pode chamar de nada. Ele tem que ser uma pessoa e tem que ser respeitada a sua dignidade. Então tem que se começar os processos. E aí, esse recomeço dos processos tem que ser feito. Infelizmente, o ministro Lewandowski, mais uma vez eu discordo do entendimento do ministro, mas respeito a decisão dele, ele está proibindo que os casos do Lula, ou seja, os processos do Lula, eles sejam julgados por outros órgãos jurisdicionais. Aí tire as suas conclusões do porquê está acontecendo, ou se isso está correto ou está errado. Mas o fato é que, infelizmente, mesmo não concordando com o STF, a gente tem que reconhecer que o STF é uma instituição jurídica do nosso país, é a mais alta corte do país, e a gente tem que obedecer às determinações judiciais. Gostemos ou não, concordemos ou não, eu não concordo, mas eu tenho que respeitar. Entendido, pessoal? Então, por isso, você nem pode chamar o atual presidente de genocida ou de corrupto, porque você não tem comprovação, mas também você também não pode chamar o ex-presidente Lula de ladrão, de corrupto, ou seja o que for. Por quê? Porque ele não tem que ser transitado em julgado. Enquanto existiam os processos, você poderia chamá-lo. Mas hoje em dia, que não existe mais porque eles foram anulados, você não tem mais como chamar. Entendido? Outra coisa, para deixar bem claro, eu falei tanto do atual presidente quanto do ex-presidente, para não ficar dúvidas. Eu não tenho apadrinhamento nem de um nem de outro. Eu sou servidor público, eu estou aqui porque eu conquistei o meu espaço. Aliás, perdão, eu estou aqui porque Deus me abençoou e eu conquistei o meu espaço. Passei num concurso de provas e títulos. Então, não devo o meu espaço aqui a ninguém, somente a Deus, a mim e a Deus. Pronto. Então, não preciso de político para estar me apadrinhando.
E o que eu quero, na verdade, é ter independência para exercer o meu cargo e, sim, ver o que é que um lado faz de errado e o que é que o outro faz de errado. Por quê? Volto a dizer para vocês. Se você não está gostando da minha fala, me perdoe, mas eu vou dizer outra fala que você ainda vai me odiar ainda mais. Não existe santo na política. Não existe santo na política. Então saiba que toda pessoa que está na política, ele é de carne e osso. E ele tem seus erros, tem suas falhas. E eu vou te dizer ainda, e eu vou ainda mais além. Não existe salvador da pátria. Então não existe uma pessoa que venha e salve todo mundo, que conserte o país. Não tem. Se você vai votar em um ou votou no outro, pensando que eles eram salvador da pátria, tire isso da sua cabeça. Por quê? Porque não existe. Só salva a pátria. Primeiro, se você tiver, se a maioria da pátria tiver confiança em Deus e obedecer seus mandamentos. E segundo, se todo mundo se esforçar para fazer a sua parte e exigir dos governantes que façam a parte deles. Porque se você também deixar os governantes fazerem o que quiserem e não tiver as manifestações sociais de maneira ordeiras, listas e corretas, eles vão fazer sempre aquilo que eles querem. E provavelmente, não vou dizer 100% de certeza, mas provavelmente a ideologia deles ou o querer deles nem sempre é de acordo com a vontade da maioria da população. Tá certo? Então, eu só queria deixar isso aqui bem claro, para que depois não fosse deturpado, nem tivesse essas histórias ou outras, certo? Eu trabalho com a verdade. Eu acho que a verdade, ela cabe em todos os locais. Então, por isso que eu já sou sincero e esclareço logo os meus pontos de vista. Tá certo? Assim, respeito quem pensa o contrário, mas eu peço também que você respeite o meu posicionamento. Tudo bem? Bem, mas vamos continuar, né? Eu só estava dando o exemplo da manifestação. Então você pode fazer determinadas manifestações. Por exemplo, se nós quisermos chegar para o STF e dizermos, STF, nesse julgamento você errou, e a gente, por exemplo, eu como operador de direito, olha, eu não concordo com o STF por tais razões. Pronto. É um direito meu discordar. Eu estou na democracia. Na democracia nós temos direito de discordar. O que eu não posso é faltar com o respeito. E aí o que acontece? Você vem e olha aquele deputado federal, Daniel Silveira, né? O que foi que o Daniel Silveira ele fez de errado? O que o deputado federal Daniel Silveira fez de errado foi que ele chamou os ministros de termos que são inadequados, que são considerados palavrões. Isso daí você não pode falar. Então, primeiro erro. Segundo erro, ele é dito nas reportagens que ele fez em tom de ameaça. Você pode ameaçar as pessoas? Também não. Então, você nem pode xingá-los, também não pode ameaçá-los. Então, por essas circunstâncias no vídeo dele é que estava errado. Mas se ele fizesse um vídeo dizendo, olha, a decisão do STF foi essa, as razões do STF foram essas, e eu não concordo por essas razões, e ele começar a rebater, ó, o que o STF aqui falou está errado, ao meu ver está errado, por isso, por isso, por isso. Essa parte que ele falou está errada, por isso, por isso, por isso. É um direito dele. Nós estamos em uma democracia. O que foi que aconteceu? Um abuso do direito, ou seja, ele ultrapassou os limites. Porque tudo que nós vamos fazer na vida tem os seus limites. O que nós não podemos é ultrapassar os limites. Por isso que o deputado federal Daniel Silveira, ele foi preso e está sendo processado, porque ele ultrapassou os limites. Ele abusou. Então, cuidado. Quando você tiver um direito, porque muita pessoa acha que eu tenho direito, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Todo direito seu, ele tem limites. E você tem que respeitar os limites. Porque se você desrespeita os limites, se você ultrapassa os limites, você está cometendo um abuso de direito. E o abuso de direito, ele é passível de sanção. Tanto faz você violar o direito, ou seja, você realizar não prestação, aquilo que não era esperado, como também você abusar de direito. Nos dois casos, você pode ser sancionado. Entendido? Então, cuidado. Hoje em dia, no nosso país,
é muito fácil as pessoas estarem se pronunciando na internet, né? A pessoa bota no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram, fala como se não tivesse que prestar contas. Você tem que prestar contas sim. Porque se você fizer algo de errado ou abusar do seu direito, você pode ser chamado a responder pelos seus atos. Então, cuidado com isso, muito cuidado. O direito de manifestação ele é resguardado dentro da democracia, mas isso não quer dizer que o direito de manifestação ele é absoluto. Ou seja, você pode fazer aquilo que você quiser. Não é dessa maneira. A outra ação que pode ser feita com o direito é a transmissão. Então, exemplo, quando você vende um carro para outra pessoa, você tinha a propriedade a posse do carro. E aí você entrega a outra pessoa. Como você está vendendo, você tem que entregar a outra pessoa. Você está entregando os direitos que você tem sobre o carro pelo dinheiro que a pessoa está lhe entregando. Então, por isso existe uma transmissão de direito. O direito está sendo transmitido também. Tá certo? Então, por isso que você tem essas circunstâncias. E, por fim, nós temos também situações em que você extingue os direitos, onde você termina com alguns direitos. Exemplo, um servidor público, ele passou no concurso público, ele pode estar dentro do concurso. Mas se ele quiser sair, ele pode sair? Pode. Ele pode fazer um pedido de exoneração. Se ele faz o pedido de exoneração, transita, faz todo o trâmite, e a pessoa sai do poder público, ele pode depois querer voltar? Não, porque o direito dele foi extinto. Ele só retorna se ele fizer um novo concurso. Então, o pedido de exoneração, quando ele aceita e é publicado, extinguiu aquele direito. Ou seja, a pessoa não tem mais o direito de trabalhar naquele determinado cargo. Aquele direito dele foi extinto. Ah, mas ele pode retornar? Pode, mas para ele retornar, ele tem que fazer um novo concurso público. Não entendi, professor. Tem que fazer um novo quê, por favor? Como é? Não entendi. Tem que fazer um novo quê? Se quiser retornar, não entendi a expressão. Novo concurso público. Porque para você ter direito... O que foi? Sim, eu não estava entendendo a palavra concurso público, era a dúvida. Certo, tá ok. Porque os cargos públicos efetivos no Brasil, eles são, em regra, acessíveis por concurso público. Então, se ele pede exoneração, sai, e depois de alguns meses ou anos ele pede para voltar, ele não pode mais voltar. Por quê? Porque aquele direito dele foi extinto pela exoneração. Então, ele pode voltar? Pode, mas para ele voltar, ele tem que fazer um novo concurso público. Ficou claro? Ficou, professor, ficou. Ótimo. Então, vamos seguir adiante, né? Pois não? Eu queria tirar também uma dúvida, ainda sobre essa questão de voltar à função através do concurso público. O critério de seleção será o mesmo, como aplicável para todas as pessoas, ou por ter sido exonerado, ou ter pedido exoneração, o critério de seleção acaba sendo diferenciado? Como ele foi exonerado, o vínculo anterior acaba. Não pode ocorrer distinção, não, porque senão você fere o princípio da impessoalidade. Você vai ver lá no Direito Administrativo 1 que existe o princípio da impessoalidade. Se ele vai submeter a um novo concurso, ele tem que ter o mesmo tratamento das outras pessoas que estão fazendo o concurso. Tenham elas tido um vínculo ou não, com a administração pública ou com aquele órgão da administração pública. Certo, professor, obrigada. Nada. Alguém perguntou no chat, a Lucinda, né? Sobre os fatos jurídicos extraordinários. Se os furacões, os ciclones, tsunamis e outros podem ser considerados fatos jurídicos extraordinários? Pode, Lucinda. Podem ser considerados fatos jurídicos extraordinários, por quê? Porque furacão é um evento da natureza, ciclone é um evento da natureza, tsunami é um evento da natureza, e todos eles não existe eles são considerados imprevisíveis, né? E algumas pessoas podem até dizer, hoje em dia tem até uma certa condição de você fazer uma previsão. Mas as previsões que acontecem atualmente é com alguns dias de antecedência. Ou seja, você não consegue prever com muita antecedência. Como não tem muita antecedência,
para verificá-los, então por isso que eles são considerados fatos jurídicos extraordinários. Respondida a sua pergunta, Lucinda? Ótimo. Então, continuando, né? Sendo que os atos jurídicos, como são atos produzidos pelos seres humanos, e nós percebemos que o ser humano ele pode agir de diversas formas. Então, por isso que nós temos as espécies de atos jurídicos. E aí nós temos duas espécies de atos jurídicos. Nós temos o ato jurídico em sentido restrito e nós temos também o negócio jurídico. E aí existe uma diferenciação entre o ato jurídico em sentido restrito e o negócio jurídico. Vamos analisar agora essa diferenciação, né? Então, por que existe o ato jurídico em sentido restrito, ou propriamente dito, e o negócio jurídico? Para Tavares Paz, o ato jurídico em sentido restrito é fundamentalmente um ato de vontade objetivando um determinado fim. Então, perceba, é um ato de um ser humano que surge da vontade dele e ele toma aquele ato porque ele tem uma determinada finalidade, ele tem um objetivo. Então, são os atos que a gente toma na nossa vida, os quais eles estão de acordo com os objetivos. Tá certo? Então, esse é o ato jurídico propriamente dito. Veja que a finalidade aqui são diversas finalidades que podem acontecer. Já no negócio jurídico, também é um ato, mas esse ato ele vai ter algumas nuances ou algumas características. Quais são as características que ele possui? Primeiro, ele é uma declaração expressa de vontade. Então, ato de vontade, declaração expressa de vontade, né? Até aí, tá igual. Mas essa declaração expressa de vontade no negócio jurídico, ele é destinado a produzir efeitos jurídicos de natureza patrimonial, como é o caso dos contratos. Então, perceba que no ato jurídico em sentido restrito, o ato de vontade ele ocorre por qualquer finalidade. Ou seja, qualquer finalidade se encaixa como ato jurídico em sentido restrito. Mas para que aquele ato seja considerado um negócio jurídico, a finalidade ela tem que ser de natureza patrimonial. Ou seja, o seu único intuito é obter algum benefício patrimonial, ou seja, no seu patrimônio jurídico. Então daí você percebeu. Por exemplo, o ato de você se batizar em uma religião é um ato jurídico em sentido restrito. Mas qual foi a sua finalidade? Pode ser uma finalidade religiosa, uma finalidade espiritual. O ato de você se associar na torcida de um time é uma atividade esportiva, é uma atividade de lazer. Então não tem uma finalidade patrimonial. Agora, quando você firma um contrato de trabalho, quando você abre uma empresa, quando você fecha contratos, aí você, em todos eles, você tem finalidade patrimonial, ou seja, melhorar o seu patrimônio jurídico. Então aí vai ser considerado negócio jurídico. Então veja que os atos jurídicos eles são mais amplos e o negócio jurídico eles são mais restritos. Por quê? Porque o negócio jurídico são só os atos que você toma, que você realiza e cuja sua finalidade é uma finalidade patrimonial. Então essa é a grande diferença. Lembrando que ato jurídico, ele tanto pode ser lícito, como ele pode ser também ilícito. Ou seja, você pode fazer algo que a sua sociedade espera, por isso que ele é considerado lícito, ou pode ser algo que a sua sociedade não espera, ou seja, que ela proíbe, na verdade, que você não faça. Então, é uma situação ilícita. Então, os atos jurídicos, eles podem ser dessas duas formas, lícitos ou ilícitos. Professor, e o negócio jurídico? Os negócios jurídicos, como eles têm uma repercussão maior, então geralmente eles são disciplinados nas normas, e os negócios jurídicos eles só podem correr da maneira que está descrito na norma.
via de regra. Então, por isso que eles não têm essa concepção de lícitos e ilícitos, porque o negócio jurídico só é aceito se ele é feito da maneira correta. Se ele não é feito da maneira correta, ele é considerado ilícito, e aí ele não vai ser considerado um negócio jurídico. Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Agradeço aí o retorno. Então, uma vez que a gente estudou as espécies de... Uma vez que nós estudamos as espécies de atos jurídicos, a gente vai entrar também nas classificações dos atos jurídicos. A primeira delas é o número de pessoas ou o número de vontades envolvidas para você considerar aquele determinado ato jurídico. Então, existem atos jurídicos que eles são unilaterais. Um exemplo de ato jurídico unilateral, um testamento. Uma pessoa, para fazer um testamento, ele não precisa que as pessoas que vão ser beneficiadas com o testamento concordem com o testamento dela. Ela faz o testamento sem consultar as pessoas que ela quer beneficiar. Então, ele é um ato unilateral. Quando você se manifesta, geralmente as manifestações são atos jurídicos unilaterais. Você não está levando muito em consideração a outra parte. Você está manifestando aquilo que você pensa. É por isso que muitas vezes as manifestações, elas acabam se excedendo, né? Elas acabam abusando ou fazendo coisas efetivamente ilícitas. Então, são exemplos de atos jurídicos que são unilaterais, que só depende da pessoa que está fazendo o ato. Os bilaterais são atos que precisam, pelo menos, de duas pessoas. Por exemplo, um contrato. Você não consegue fazer um contrato consigo mesmo. Então, os contratos, eles têm que ser, pelo menos, bilaterais. Mas nós também temos atos jurídicos que eles são multilaterais, ou seja, que você precisa de mais de duas pessoas. Por exemplo, associações, uma associação de bairro, ele não pode ter somente dois vizinhos, ele tem que ter vários vizinhos, né? Quanto maior o número de vizinhos que ele tiver, melhor dentro daquele determinado bairro. Então, ele é multilateral. Então, a quantidade de vontades, a quantidade de pessoas envolvidas, ele tem essa classificação. Unilaterais, bilaterais ou multilaterais. Quanto à realização, ou à exigência da realização do ato. Os atos, via de regra, eles acontecem enquanto as pessoas estão vivas. Então, a maioria dos atos acontece enquanto as pessoas estão vivas. Atos intervivos. Mas pode ocorrer atos entre uma pessoa viva e uma pessoa morta? Pode. Exemplo, o testamento. Quando é que o testamento ele é aberto e ele é executado? Somente quando o testador, ou seja, a pessoa que fez o testamento, ele falece. Outro caso, em que vão ocorrer, a relação só se aperfeiçoa, ou seja, ela efetivamente só acontece com a morte, a herança. Você, via de regra, só recebe a herança quando o quê? Quando aquela pessoa, seu ente querido, geralmente os pais, eles falecem. Enquanto os pais não falecerem, você não recebe a herança. Então, como tem que ocorrer o evento morte, então é um ato jurídico causa mortes. Ou seja, que ele só vai ser efetivado por causa da morte. Pois não, Daquiela, pode perguntar. Professor, Sim. eu fiquei aqui na dúvida enquanto o professor falava dos atos jurídicos e do número de elementos, né, que pode ser unilateral, bilateral. E, assim, eu queria saber se as associações e as cooperativas, associação, por exemplo, de moradores ou cooperativas de trabalhadores, é negócio jurídico ou podemos caracterizá-los em ato jurídico? Nesse caso, o que acontece? Veja bem, a associação de moradores, ela não seria tanto um negócio jurídico. Por quê? Os moradores, eles estão se associando para quê? Né? Para benefícios da comunidade? Então, não obrigatoriamente tem repercussão patrimonial. Então, como não há obrigatoriamente repercussão patrimonial, é um ato jurídico. A cooperativa, você pode até colocá-la como negócio jurídico.
Mas aqui você está fazendo a classificação dos atos jurídicos em sentido amplo. Então, aquelas espécies, elas não estão aqui tão envolvidas tão intimamente, tá certo? Então, o que acontece? Se você voltar lá nas espécies, a associação ela vai ser considerada ato jurídico, em sentido estrito, porque a finalidade não é patrimonial, é o benefício para a comunidade. Não obrigatoriamente requer um aumento do patrimônio da pessoa. Você conseguir uma escola, uma melhoria da escola, conseguir um posto de saúde, ou melhoria do posto de saúde, não tem uma repercussão direta patrimonial da pessoa. Já a cooperativa, como visa conjugar forças de determinadas pessoas que têm uma determinada expertise, um determinado trabalho, ou algo em comum para conseguir efetivamente se sustentar, ou seja, vai mexer no seu patrimônio, então a cooperativa ela pode ser considerada como negócio jurídico, mas a associação não. Ok? Certo, professor, obrigada. Nada. Bem, então, voltando aqui. O próximo item que nós temos, a próxima classificação que nós temos, é referente à remuneração pelo ato. Existem atos que você só faz de forma remunerada. E existem atos que você faz e você não é remunerado por eles. Por exemplo, o pai que cuida dos filhos. O pai que cuida dos filhos é um ato jurídico gratuito. Por quê? Porque ele não é remunerado. Agora, se os pais eles não podem cuidar dos filhos, o que é que eles fazem? Eles contratam uma babá. Já o cuidado da babá em relação aos filhos, ele não é um ato gratuito. Ele é um ato oneroso. Por quê? Porque ela está recebendo um salário para cuidar dos filhos de outras pessoas. Então, você percebe exatamente isso. Se pelo ato que você está desempenhando, que você está realizando, você recebe um numerário, se você recebe alguma quantia, algum valor ou não. Se você não recebe, ele é gratuito. Se você recebe, ele é oneroso. Veja que no cuidado dos filhos, se é feito pelos pais, ele não é oneroso. Então, ele é gratuito. No caso, se os pais contratam a babá para que a babá cuide dos filhos, então o cuidado da babá com os filhos dos patrões é um ato oneroso. Quanto à forma de realização, existem atos que são formais e atos que são informais. Exemplo, você quer vender um relógio seu. Você tem um relógio, quer vender o relógio. Então, geralmente, o que é que você faz? Você pega o relógio, oferece o relógio, a pessoa que concordar em pagar o preço que você quer, você vende o relógio. Mas, geralmente, você não precisa fazer nenhum documento, porque esse contrato ele pode ser feito de maneira verbal. É diferente se você quiser vender um carro. Porque você só vai efetivamente considerar vendido o carro quando você assinar a transferência, ou o DUT eletrônico hoje em dia. Então, você tem que ir no cartório e nesse cartório pedir para fazer o chamado DUT eletrônico. Somente depois que você faz o DUT eletrônico é que se considera vendido o carro. Ou seja, existe um meio específico. Se você não realizar aquele meio específico, o carro ele não é considerado vendido. Então, tudo que acontecer ainda continua de responsabilidade do dono. Tá certo? E, por fim, os atos jurídicos eles podem ser atos válidos, nulos ou anuláveis. Essa classificação aí dos atos, ele acontece em relação aos erros que os atos jurídicos podem fazer. Então, nós sabemos que nós, seres humanos, nós podemos errar. Né? Nós, seres humanos, nós podemos errar. Então, como nós somos passíveis de erro, os nossos atos eles podem ser corretos ou podem ser errados. Porque nós somos pessoas que somos falíveis. O que é que significa isso? Que nós somos pessoas, seres humanos falíveis. Quer dizer que nós podemos errar. Então, se nós podemos errar,
Logo, esta situação quer dizer que os nossos atos, eles podem ser feitos da maneira correta ou da maneira errada. Precisa perceber. Se o ato ele ocorreu todo ele de maneira correta, ele é um ato válido, porque ele ocorreu da maneira correta. Se o ato ele ocorreu de uma forma errada, nós temos que analisar o erro. E você pode se perguntar, por quê? Você tem que analisar o erro porque existem alguns erros que eles são passíveis de solução e outros erros que não são passíveis de solução. Ou seja, tem determinados erros que você consegue consertar e tem outros erros que você não consegue consertar. Então, por isso é que você tem que analisar o erro. Porque aquele erro que você consegue consertar, você consegue tornar, se você conserta, você consegue tornar o seu ato válido. Mas se você não conserta, você não consegue consertar o seu ato. Então, como ele não pode mais ser consertado, ele não vai servir para você. Então, os atos que ocorreram de maneira correta ou que puderam ser consertados, a partir do momento que eles são consertados, eles são considerados atos válidos. Já o ato que ele ocorreu um erro grave que não pode ser consertado ou que a tentativa de conserto não deu certo, eles vão ser considerados nulos. Então, ou é errado ou a tentativa de conserto não deu certo. É um ato nulo. E os atos anuláveis são aqueles que têm erros, mas ainda podem ser consertados. Aí é um ato anulável. Então, por isso que essa classificação, ela depende exatamente desse critério. De você conseguir consertar o erro ou não. Vocês estão me acompanhando? Todo mundo acompanhando de maneira correta? Estamos acompanhando sim, professor. Agradeço. Então, visto isso, nós vamos entrar agora em outra parte do conhecimento dos atos jurídicos, que são exatamente os seus elementos. E veja que o conhecimento dos atos jurídicos ele está bastante aprofundado, né? Por quê? Nós temos dois grupos de elementos. Nós temos os elementos essenciais e os elementos acidentais. Qual é a diferença? O elemento essencial é aquele elemento que você não pode deixar de ter. Então, elemento essencial é um elemento que você não pode deixar de ter. E o elemento acidental? O elemento acidental é aquele que você pode ter ou não. Ou seja, então, os elementos essenciais, a sua existência ou a sua verificação, ela é obrigatória. Tem que ter. Ou seja, os elementos essenciais, eles são imprescindíveis. Ou seja, você não pode deixar de tê-los. Já os elementos acidentais, eles são prescindíveis. O que é que significa que eles são prescindíveis? É porque eles são facultativos. Você pode ter ou não. Então, dentro dessa classificação, a gente tem que se dedicar a quais? Aos elementos que são considerados essenciais. Pois bem, por sua vez, os elementos essenciais, eles têm dois subgrupos. Você tem elementos essenciais de existência e os elementos essenciais de validade. E aí, qual é a diferença de um para o outro? Então, os elementos essenciais de existência, o nome já está dizendo. Esses elementos, eles precisam ser verificados para que você efetivamente consiga dizer que aquele determinado ato, ele existe. Então, por isso que eles são chamados elementos essenciais de existência. E esses elementos essenciais de existência, você já estudou sobre eles, né? No caso, para que exista um ato jurídico, tem que ter o sujeito, ou seja, a pessoa que vai realizar o ato. Precisa ter o objeto. O objeto é exatamente o elemento sobre o qual o ato jurídico ele é feito. E precisa ter a vontade do sujeito. Por quê? Porque o sujeito ele só vai realizar uma atividade se ele tiver uma
vontade. Então, por isso que tudo que você faz na sua vida tem que ter alguma finalidade. Então, aquela finalidade que você tem é ou está de acordo com a sua vontade. Então, por isso que você faz os atos de acordo com a sua vontade. Então, os 3 elementos essenciais são o sujeito, a pessoa que faz, o objeto, que é o elemento que baseia o seu ato, e a vontade, que foi exatamente o que fez que você realizasse aquela ação ou aquele conjunto de ações para você conseguir o objeto daquele seu ato jurídico. Esses são os elementos de existência. Os elementos de validade. Então, como nós dissemos, o ser humano, ele faz vários atos. Não quer dizer que todos os atos dos seres humanos, eles estão corretos. Então, você pode ter atos corretos e atos errados. Então, por essas circunstâncias, você tem que os atos jurídicos, para serem considerados corretos, eles têm que ocorrer dentro de determinadas situações que já são previstas. Por exemplo, qualquer sujeito pode realizar ato jurídico? Não. Somente o sujeito capaz. Então, uma criança ela tem direito, mas ela ainda não pode exercer os seus direitos. Por quê? Porque ela ainda não tem discernimento. Ou, no outro linguajar mais técnico, ela não tem ainda tirocínio. E o que é esse discernimento, esse tirocínio? É a capacidade de entender o que é certo e o que é errado, e o que é proveitoso e o que não é proveitoso. Então, por isso que você só vai admitir os atos jurídicos feitos por pessoas capazes, ou seja, que têm esta compreensão, que têm um discernimento. Outra exigência de elemento essencial de validade é o objeto ilícito. Então, existem pessoas que o grande objetivo delas na vida é enriquecer. E, para enriquecer, elas aceitam fazer qualquer coisa. Pois bem, esse enriquecer a qualquer custo está errado. Por quê? Porque a própria sociedade disse que você deve enriquecer, você deve buscar o progresso, o seu desenvolvimento, mas existem limites daquilo que você pode fazer e daquilo que você não pode fazer. Então, por isso que existem objetos lícitos e objetos ilícitos. Por exemplo, para enriquecer ou para se manter, você pode se dedicar a crimes? Não. Porque qualquer produto que você tenha oriundo de crimes, ele vai ser considerado ilícito. Então, se você, para se manter ou para enriquecer, você pratica crimes, esses atos jurídicos que você faz são atos ilícitos. Porque o objeto deles é ilícito. Porque a sua sociedade, ela nem compactua e nem lhe estimula que você vá trabalhar com objetos ilícitos. Então, por isso que as normas jurídicas dizem quais são os objetos que são lícitos, que são admitidos pelo direito, e os objetos que não são admitidos. Por isso, são ilícitos. Olha aí de novo o prefixo i, né? Significando o não, ou seja, não são admitidos pela sua comunidade. E, por fim, também, como elemento essencial de validade, nós temos que a forma que você deve fazer, você deve respeitar a forma prescrita, ou pelo menos não defesa em lei. O que quer dizer isso? Primeiro vamos entender os termos, né? Forma prescrita. É uma forma que já foi definida por lei. Ou seja, a lei diz que aquele ato você só pode realizar de uma determinada forma. Exemplo, você pode nomear uma pessoa para um cargo efetivo sem ela ter feito o concurso público? Não. Então, você só tem direito ao concurso público se você passa no concurso público e você está dentro das vagas. Ou se não passou dentro das vagas, foi oriundo de uma necessidade do poder público. Tem uma tramitação específica a ser seguida para que você seja nomeado para um cargo específico, para um cargo efetivo. Se você não passa pela forma que foi descrita, se você não segue a tramitação que é definida em lei, logo, a sua nomeação ela é ilícita, ou seja, ela ocorreu de maneira errada. Então, ela pode ser anulada, ou seja, ela é nula, porque ela não seguiu o procedimento que foi previsto em lei. Veja que tem forma prescrita em lei, ou seja, aquilo que a lei define para fazer, ou forma não defesa em lei, ou seja, que não seja proibida por
lei. Exemplo, você tem um comércio e no comércio você vende cigarro. Você pode ter um comércio vendendo cigarro? Pode. O cigarro é uma droga lícita, né? O cigarro é uma droga lícita. Mas e se você sabendo que você é um comerciante lá no Paraná, e lá no Paraná você sabe que o cigarro de lá é mais barato. Então o que é que você faz? Você compra o cigarro, passa pelas fronteiras sem pagar imposto e vende no seu comércio. Você não pode, né? Porque é uma forma de defesa em lei. Porque se você comprou um produto fora e está trazendo para dentro do país, você tem que fazer um procedimento de importação. Porque nesse procedimento de importação vai verificar o objeto, então vão ser verificadas várias circunstâncias. Se for admitido, você vai ter que pagar o imposto da aquisição daquele determinado produto. Então, como você faz da forma indevida, é a forma defesa em lei, ou seja, proibida por lei. Você optou por fazer da forma indevida. Então, por isso que quando você faz um ato jurídico, não obrigatoriamente, o ato jurídico que você faz, ele está correto. Ele pode estar errado. E se estiver errado, você tem que analisar o erro. Onde alguns erros, eles podem ser consertados e outros erros, eles não podem ser consertados de forma alguma. Aqueles que podem ser consertados, eles são considerados anuláveis. Aqueles que não admitem conserto de forma alguma são os atos que são considerados nulos. E também pode ser considerado nulo aqueles atos que poderiam ter conserto, tentou-se fazer o conserto, mas não conseguiu fazer o conserto da maneira devida. Então ele deixa de ser anulável e também passa a ser nulo. Compreendido esses elementos essenciais? Então, uma vez compreendido esses elementos essenciais, nós vamos para os chamados elementos acidentais. Onde esses elementos acidentais, como o nome está dizendo, né? Eles ocorrem acidentalmente, ou seja, eles podem ser verificados ou não. Então, na verdade, eles são facultativos. São elementos que são facultativos. Quais são eles? Ou seja, que as pessoas podem colocá-los nos atos jurídicos ou podem não colocar. São pelo menos 3 elementos. Além desses, podem ocorrer outros elementos acidentais ou podem surgir outros elementos? Podem. Esses aqui são os mais comuns. Mas podem ter outros específicos? Pode. Tá certo? Inclusive, é aquilo que nós colocamos aqui na observação abaixo. Mas, aí vai depender do ato, porque tem alguns elementos que eles são específicos para um determinado ato, tá certo? Então, a gente aqui está fazendo uma análise genérica dos elementos que a gente encontra nos atos jurídicos. Mas aqui é uma análise genérica, porém ainda tem os elementos específicos. Pois bem, nessa visão genérica, quais são os elementos que são considerados acidentais? A condição, o termo e o encargo. Condição, termo e encargo. O que é a condição? A condição é um evento futuro e imprevisível. Então, você diz que você tem uma condição quando, naquele determinado ato jurídico, ele é convencionado nele que uma circunstância do ato depende de um evento futuro e imprevisível. Por exemplo, isso daí acontece muito em época de Copa do Mundo, né? Como sabe que o brasileiro adora futebol e adora a Copa do Mundo e acredita muito na seleção brasileira, não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, só estou fazendo a constatação de uma realidade. O que é que muitos comerciantes de eletroeletrônicos fazem? Vendem principalmente as suas TVs, né, de última geração. Geralmente ele vende a TV a mais cara e diz: se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, a gente vai vender uma outra TV no valor de R$1 ou no valor de R$100, no valor bem mais baixo. Isso é possível? É, porque essa situação em que ele coloca, se o Brasil ganhar, é uma condição, é um evento futuro e imprevisível.
Como também pode ocorrer situações em que você pode combinar algo com alguma pessoa. Eu tenho um amigo que ele é padrinho ele é padrinho de uma criança, e aí ele é torcedor do Fortaleza e o amigo dele é torcedor do Ceará. E o padrinho chegou para o pai e disse, olha, se ele torcer para o Fortaleza, eu vou pagar os estudos dele. O que foi que aconteceu? O menino, quando ele ficou maiorzinho, ele começou a torcer Fortaleza. Não torceu pelo time do pai. O Ceará torceu pelo time do padrinho, o Fortaleza. O que é que o padrinho hoje em dia está fazendo? Pagando os estudos do filho lá do compadre. Por quê? Ele não era obrigado a prometer, mas ele prometeu. E ele estabeleceu, e nessa promessa, ele estabeleceu um evento futuro. Que foi o quê? Se a criança que está nascendo hoje, ela vier a torcer Fortaleza, eu pago os estudos dele até o final. Está cumprindo exatamente aquilo que foi acordado. Uma condição, porque era um evento futuro e imprevisível. Quando a criança nasce, você não já sabe qual é o time que ela vai torcer. Né? Então era um evento futuro e imprevisível, ou seja, que você não tem certeza que vai ocorrer de determinada forma. É diferente do termo, porque o termo também é uma data futura, mas é uma data futura e previsível, ou seja, que você vai chegar. Exemplo, você quando recebe suas contas, tem lá uma data, não tem? Aquela data vai chegar? Vai, com certeza. Então, como aquela data chega com certeza, por isso que ela é considerada um termo. Termo é exatamente um evento futuro previsto e esperado. E muitas vezes o termo é uma data fixada já. Então a data de vencimento é um termo. Os termos, eles podem ser fixados para iniciar um prazo ou para finalizar um prazo. Então os termos são eventos futuros previsíveis e esperados, ou seja, que você já sabe que vai acontecer, ou podem ser datas prefixadas. Data prefixada para iniciar e data prefixada para terminar. Também é possível. Então, esse daí é um termo. Então, ele se diferencia da condição, porque a condição é um evento futuro e imprevisível. O termo é um evento futuro previsível e já esperado. Inclusive, por isso que você tem a marcação de datas. Então, nos carnês, nos boletos que você recebe, como eles têm lá as datas, então você tem os termos. No caso, como é um termo final para você fazer uma determinada atividade, é chamado de termo ad quem, ou seja, a data final, certo? E, por fim, nós temos os famosos encargos. No encargo, o que, para você ter algum direito, para você usufruir de um direito, você tem que realizar alguma atividade. Então, para você usufruir de um direito, você tem que realizar uma determinada atividade. Aí você, no caso, realiza um encargo. Por exemplo, hoje em dia se noticia que pessoas hoje em dia estão falecendo e estão no testamento deixando suas fortunas para os seus animais, né? Ah, e como é que o animal vai cuidar do patrimônio? Não pode, né? Então, geralmente, o que acontece? O que as notícias não falam é que, embora os donos que faleceram desses animais, eles deixem a fortuna dele para o animal, ele deixa alguém, alguma pessoa, algum ser humano responsável por cuidar daquele determinado animal. Então, o ser humano, ele vai gerenciar a fortuna enquanto ele cuidar do animal. Então, aí você tem um encargo. Por quê? Porque você vai usufruir de um direito enquanto você estiver executando uma determinada atividade. Quando você terminar a atividade, você não tem mais o direito. A mesma coisa com a guarda de crianças, né? Então, os pais ricos falecem e alguém vai ser o tutor de uma criança que tem um rico patrimônio. Então, ele vai ficar gerenciando o patrimônio da criança até ela adquirir a maioridade. Quando ela adquirir a maioridade, sai, não precisa mais ser tutelada, né? Não precisa mais de tutor, e ela mesmo vai gerenciar o patrimônio que restou. Então, o tutor, enquanto ele estiver cuidando da criança, ele pode se remunerar por estar cuidando daquela determinada criança. Então, a tutela é um encargo. Então, por isso
que os atos jurídicos, eles também podem ter esses elementos acidentais, que são a condição, o termo ou o encargo. Alguma dúvida? E agora não, professor. Ok. Então, vamos fazer aqui como vocês não têm dúvida, vamos fazer uma pausa, tá bom?